identificar tudo isso que você está falando se não tem noção do que fizeram? Então, é o que eu falei. Você pode, se você não conhece nada da sua história, faz uma constelação, busca uma ajuda numa terapia, que é bem interessante. Tem gente que não tem para quem perguntar. Não tem uma tia, não tem. Ninguém sabe nada. Eu sei até minha avó, dali eu não sei mais nada. Entende? Eu não sei qual é a. Eu não sei de onde vem. Não sei. A única história que eu sei, e que isso acredito que muitas que estão aqui também vão dizer, eu também sou dessas, é que minha ancestral era índia e foi pega a laço. E eu já peguei várias constelações com essa mesma história. Então, isso também entra nessa parte que a gente falou de pertencer. Imagina quem estava aqui quando o Brasil foi descoberto? As Índias, os índios, ok? Então, quem é que é o original? Os índios. De quem é? Dos índios. Eles chegaram primeiro. Existe uma ordem, que é uma outra lei, que a gente vai falar dela também. Então, a ordem é quem chegou primeiro precisa ter o lugar dele reconhecido e reverenciado. Se a gente não faz isso, a gente está trazendo problema para o nosso sistema. Então, aí quando diz, na minha história teve uma índia que foi pega laço, imagina a dor dessa mulher. Imagina que essa mulher foi arrancada do convívio da família. Ela deixou de pertencer lá e ela foi obrigada a servir aquele homem imaginador. Qual é o sentimento de uma mulher? Imagina, né, nessa situação, eu vou ter que servir sem amor. Eu fui arrancada dos meus pais. Eu fui cortada, cortou o amor, me tirou. Imagina que corte fortíssimo que é esse. É onde corta-se o amor. E aí vem vindo sem amor, sem amor, sem amor. Meus pais não davam carinho, meus pais não colocavam no colo, meu pai não era de beijar, não era de... Claro, gente, imagina o que foi feito lá atrás. Foi tirado, foi arrancado, isso é uma dor, isso foi tirado do seu lugar de pertencimento, isso foi arrancado da família e ainda foi servir ao homem. Imagina a dor que a gente carrega dessas mulheres. E na constelação, essas mulheres aparecem com a dor. E é isso que a gente trabalha no curso do Sagrado Feminino. Quando a gente vai fazer a limpeza da memória uterina, porque a gente se liga a todas essas mulheres, a essa índia que foi pegar laço, não sei se aqui tem alguém que tem a mesma história, eu não sei se eu trago para mim pessoas que têm a mesma história, né, na família, Várias nos pessoas antepassados. falando isso, minha avó, minha bisavó. E isso é real. Imagina a dor dessas mulheres. E aí eu não tenho direito mais a ver meus pais, eu sou obrigada a viver uma outra vida. É muita dor. Imagina que fazer sexo ali é uma invasão, é uma dor, é fazer sem querer, sabe? Então, essa dor, ela fica, o útero, ele tem memória. E essas memórias, ela vai ficando e vai sendo passada para a próxima mulher. Porque imagina que quando eu fui gerada no ventre da minha mãe, né? Aquele óvulo que eu fui gerado, minha mãe já nasceu com ele.
Então vamos lá. Se a mulher já nasce com os óvulos, o homem não, ele vai produzindo, certo? A mulher já nasce com os óvulos e eles vão amadurecendo a cada menstruação, ok. Se eu já fui aquele óvulo que foi gerado lá na minha avó, então minha ligação maior é na minha avó. E aí a gente já vem de lá e a gente vai pegando as dores da avó, mais da avó do que da mãe, sabe? Então a gente vai se ligando, por isso que fala que mexeu em um, mexe no outro, porque o outro sente. Então a gente vai fazendo essa ligação e na hora que a gente vai fazer a limpeza da memória uterina, a gente se liga, se conecta com todas essas mulheres, com esses sofrimentos todo, com essas dores e a gente libera. É muita liberação, é muita libertação, é muito lindo. É algo assim, não sei quem tá aí que já passou com a gente dava esse curso somente presencial. Só E a gente presencial. tinha muita gente que pedia pra gente dar online. E a gente nunca deu online porque É muito forte. é muito forte. E ali aquela conexão, só que aí tem muita gente que é de fora. A gente tem alunas de Portugal, Do Japão, do Estados Japão, Unidos. dos Estados Unidos, da Irlanda, da Alemanha. Vai ser a primeira vez que a gente vai É a dar esse primeira curso vez. online. Então, assim, vale a pena você mudar a sua vida. Talvez vocês falem assim, nossa, a Mary tava falando de sequestro, você tava rindo. Eu tava rindo mesmo, desculpa. Mas eu não tava rindo da história. Eu tava lembrando da minha vida. Porque eu já fui sequestrada pelo meu marido em outra vida. E assim, a gente tá juntos há 11 anos. E sempre aqueles ciúmes, aquela vontade dele me colocar dentro de uma caixa. Sempre teve muito isso, né? E eu fui fazer uma regressão há anos atrás pra entender. E deu isso. Que eu tinha um namoradinho, ele era um soldado. E ele achava eu bonitinha e tal. E eu tinha uma família, né? Claro. Então eu tinha uma família e tinha um namoradinho, na qual eu gostava do namoradinho. Ele pegou o cavalo dele e me sequestrou, me levou para um lugar muito, muito, muito distante, coisa de filme, dá até para fazer um filme, né? E eu nunca mais vi minha mãe, o meu pai, nunca mais. Não soube quando eles morreram, nada, nada. E nunca mais vi meu namoradinho, porque ele queria ficar comigo. Então a gente ficou juntos, né? Depois de muitos anos eu comecei a gostar dele, anos pra frente. Porque no começo tinha raiva, né? Me roubou. Claro. Lá na frente comecei a gostar dele, aí ele foi pra guerra e morreu. Resumindo, sem marido, sem marido, sem família, e naquela época não tinha GPS. Aonde você morava? Numa terra. Qual é a terra? Eu não sei. Imagina a dor, né? E aí Deus é maravilhoso e fala assim, tudo bem, você zoou ela, agora volta e conserta, né? E aí a gente teve outras vidas que aí eu fui má com ele, né? E tem que entender. Então às vezes você tem um relacionamento que você não entende os surtos do seu marido de ciúmes. Você não entende os surtos da sua mulher de ciúmes, né? Porque tem mulher que, desculpa, eu falo isso com respeito, é louca. Às vezes você vai falar com o marido bom dia, ela quer dar na tua cara, porque na cabeça dela você tá dando em cima dele. Só que isso não é daqui. Isso é uma dor de talvez 15 vidas lá atrás. Só que Deus, ele não quer saber. Ele te trata como filho. Desce e resolve. Vocês só vão parar de se encontrar com conflitos quando vocês se resolverem, porque vocês são irmãozinhos. Deus é assim. Só que vai viver, vai conviver. Então às vezes você fala assim, eu odeio meu irmão. Não, meu amor, você não odeia agora. Você já odeia há 1000 anos, há 3000 anos. Não vai resolver? Vai ter que resolver. Ai, meu filho não vai pra frente, minha filha não vai pra frente, não é agora. Isso é lá atrás. Então nós vamos repetindo e tudo que vem aqui que é pesado,
precisa ser olhado. Só que na hora que você olha, o peso sai e o entendimento fica. Porque senão você não aguenta. Então você vê a pessoa com outros olhos. Você tem um amor até, sabe? Uma compaixão. Ah, ele é ciumento porque é isso. Ah, ele é assim por causa disso. Ah, ela é assim por causa disso. E ali começa o quê? A cura. Então, o conhecimento, ele é algo realmente muito, muito, muito poderoso. Então, vocês vão entender muito isso dentro do curso. Tem várias histórias para a gente conversar. Vocês vão aprender até mandalas, né? Mandalas da libertação, mandalas de cura, mandalas que vocês mulheres vão fazer. É coisa assim muito incrível. Então é isso, gente. Então, você quer me perguntar, deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta aqui para a Mary. Tenho dificuldade de arrumar emprego. Tem significado? A gente vai dar essas 3 aulas. Em uma das aulas, que vai ser sobre a ordem, o que veio antes, eu acho que vai ficar respondida a sua pergunta, porque assim, dando só a gente precisa olhar e reverenciar aquilo que já foi. Se eu tive um emprego que eu não gostava, que não era bem aquilo, eu quero esquecer isso. Você não vai para o outro. Você não vai ter sucesso no próximo se você não olhar e não reverenciar aquele primeiro degrau que te levantou um pouquinho. O primeiro degrauzinho que você teve que subir. Então, é esse que você tem que olhar. Se de repente você tem dificuldade de arrumar um emprego, de se manter em um emprego, talvez você não está olhando aqueles que você já passou. Eu já fiz isso, mas eu fiz isso, mas não... Então, é esse mesmo que você vai olhar. Então, eu já fui doméstica, eu já fui cozinheira, eu já fui faxineira, e aí eu não gosto de olhar para isso, porque hoje eu tenho... Tá, mas e aí? Não é a sua história? Aquela não era você? Enquanto você não olhar isso e ser grata a tudo isso, olhar cada profissão que você passou, você fica presa e não vai para a próxima e não vai ter sucesso na próxima. Essa é a lei da ordem. Tudo que veio antes precisa ser visto, reconhecido, reverenciado e ter o lugar. É sua história. Senão você tira parte da sua história. Tudo é assim. É olhar. São 3 leis. Ordem, que é a hierarquia, quem veio primeiro, tem um lugar e tem que ser reconhecido, reverenciado naquele lugar. O pertencimento, todos têm direito a pertencer, não importa o que faz, como age, tem direito e isso tem que ser dado, porque o excluir é numa próxima geração, um filho, um neto, pode vir a ter os mesmos comportamentos. A gente vai falar um pouco mais, entrando nisso também entra aborto, que a última vez a gente falou meio que por cima em aborto, teve gente que já pirou. Calma, gente, a gente vai falar mais profundamente em termos de aborto, que isso vincula um outro, o seu próximo filho, enfim. Não é assunto para hoje, mas vai ter no curso, tá? Uma outra lei é do equilíbrio. Então, de repente, você que perguntou, dificuldade de ir para o próximo emprego. Aí você de repente, o que me veio aqui? Mary, mas eu nunca fiz nada. Eu era dona de casa. Opa! E como é olhar? Como é olhar você dona de casa? Você vai excluir isso? É o que você foi. E você, te garanto que você fez o melhor que podia fazer, sendo dona de casa. E é isso que importa, e é isso que você tem que ver.